Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com você, em nome de Jesus. Vamos de imediato, irmãos, para o vídeo número 29 do nosso estudo do Apocalipse, dando então continuidade. Depois da sexta trombeta, este vídeo número 29 vai tratar a respeito das duas testemunhas do Apocalipse. Lá no capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 3 ao versículo 14. Diz assim: Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes danos. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros. Pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes dizia: Subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. Então, meu irmão, minha irmã, lá no toque da sexta trombeta, se você estiver lembrado, foi dito que os gentios pisariam a cidade santa durante 42 meses. Essas duas testemunhas surgem durante esse tempo, esses 42 meses em que os gentios estarão pisando a cidade santa. Mas quem seriam essas duas testemunhas? Que fique bem claro que João não as vê em uma visão. Elas são descritas pelo próprio Jesus na figura do outro anjo poderoso. O próprio Senhor Jesus Cristo é quem descreve o que acontecerá com suas duas testemunhas. A presença dessas duas testemunhas é destacada
devido à extraordinária importância das suas atividades. Agora, antes do arrebatamento, as testemunhas de Jesus têm uma destacada e importante finalidade. Como as pessoas do mundo poderão crer se não ouvirem a pregação? Essa é a nossa grande responsabilidade. O Senhor Jesus diz que nós devemos ser suas testemunhas. Igualmente, meu irmão, não é por acaso, e Deus não faz nada acontecer ao acaso, mas não é por acaso que essas duas testemunhas aparecem exatamente no meio do Apocalipse. Testemunhas de Jesus Cristo são uma prova viva da realidade e do poder do Senhor. Por isso, a sua ordem para a nossa época, que antecede o arrebatamento da igreja, é: serão minhas testemunhas. Nós, as testemunhas de Jesus, devemos proclamar a sua mensagem, a mensagem de Jesus, de forma clara e objetiva, com a finalidade de levarmos a maior quantidade de pessoas possível ao arrependimento e, consequentemente, à salvação de suas almas. Essa é a nossa nobre e importante missão nesta terra. Nestes tempos em que o fim se aproxima vertiginosamente e a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja é iminente. Não há mais tempo para ser perdido. A nossa pregação deve ser cada vez mais voltada para este fato, a volta de Jesus. Essa é uma tarefa que não é muito fácil de se realizar sozinho. Por isso mesmo, Deus adota como princípio enviar suas testemunhas em duplas, porque sempre que estivermos unidos, seremos mais fortes, um apoiando o outro, um ajudando ao outro. Vejamos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Moisés e Arão, Josué e Calebe, Zorobabel e Josué, Pedro e João. O próprio Senhor Jesus, quando enviou os 70 discípulos adiante dele, os enviou de 2 em 2. Toda testemunha só deve testemunhar daquilo que tem certeza e sabe que é verdade. Nós, ao sermos testemunhas de Jesus, temos plena autoridade. Por quê? Porque sabemos e temos a certeza de que conhecemos a verdade que nos é revelada. Nós temos a certeza da vida eterna, da salvação. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16. As duas testemunhas do Apocalipse estavam continuamente diante do Senhor, pois é dito no versículo 4 a respeito delas:
Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Então, irmão, se prestarmos bem atenção no texto, veremos que elas já se encontravam diante do Senhor quando João ouvia sobre elas. Daí tiramos que o segredo para termos uma atividade abençoada é estarmos continuamente diante do Senhor. Nessa época, Israel vai estar incorporado ao Império Mundial Anticristão. Conforme a gente lê no versículo 10 do capítulo 11, onde o mundo todo participa da alegria pela morte das duas testemunhas como mártires em Jerusalém. É evidente que os bilhões de habitantes da terra verão os cadáveres em Jerusalém através dos meios de comunicação que temos hoje, com as diversas possibilidades, inclusive com transmissões ao vivo pela televisão, coisa que naquela época era algo inimaginável. Hoje, porém, durante 3 dias e meio, o mundo terá a oportunidade de ver. Com isso, a atividade das duas testemunhas também terá um alcance mundial. Não ficará restrito somente ao âmbito de Israel, dentro de Jerusalém. Durante o tempo em que estiverem testemunhando, muitas reportagens e até mesmo entrevistas serão feitas falando a respeito delas e das suas atividades, tendo assim um alcance mundial. Pelas características delas, elas são servos de Deus de uma classe diferente. Estão vestidas de pano de saco, que é o símbolo da exortação para o arrependimento, pois o reino do céu se aproxima, alcançando o mundo inteiro. Muitas almas serão salvas através da sua pregação. Elas recebem uma tríplice designação. 1. Elas são profetas, homens que transmitem o que Deus fala. 2. Elas são oliveiras, homens cheios do Espírito Santo. 3. Elas são candelabros, homens que refletem a glória do Cristo que está voltando. Sua mensagem será muito poderosa, pois são descritos como oliveiras. As oliveiras são as árvores que produzem o azeite, que é o símbolo que representa o Espírito Santo. Eles estarão cheios do Espírito Santo. E durante 1260 dias, ou 3 anos e meio, eles proclamam a verdade que Jesus é vencedor. E durante esse tempo, o anticristo tem que reconhecer continuamente a sua impotência diante de Jesus Cristo. Ele não pode tocar as testemunhas enquanto elas não tiverem completado a sua tarefa. Como sendo a única luz existente em meio às trevas que estará o mundo, elas revelam o pecado e a corrupção, o que produz
terríveis tormentos de consciência para todo o mundo. Então, meu irmão, não é muito difícil entender por que o anticristo e o mundo anticristão odeiam tanto essas duas testemunhas e o motivo que levou o mundo a se alegrar e festejar quando foram mortas. Assim como o Senhor Jesus não pôde ser tocado enquanto ainda não havia concluído a sua tarefa, assim também as duas testemunhas não poderão ser tocadas por 1260 dias. No próximo vídeo, vamos estar abordando, entre outras coisas, a respeito da identidade dessas duas testemunhas. Não perca então, porque vamos saber quem são esses homens nessa importante missão na Terra para os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus em grande glória para julgar as nações, estabelecer seu reino da terra. Prepare-se para o arrebatamento, que será antes de tudo isso. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.